Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Chegando mais um vídeo aqui no canal Cristiano Santos Radialista, pra gente trazer informação aqui de Brumado, trazer informação também de futebol, mas nesse vídeo a gente vai trazer notícias, informações de futebol pra você. O Marcelo, né, rapaz? O Marcelo tá de volta ao Fluminense. E falando em time carioca, hoje tem rodada aí do Cariocão, tem clássico inclusive entre Botafogo e Flamengo e os demais estaduais pelo Brasil. A gente traz as informações agora para você. Lógico, deixa o seu like aí, comente também no nosso vídeo, compartilhe aí com seus amigos e também, né, tem um sininho de notificações aí para que você também adicione aí, né? Acione aí o sininho de notificações para quando subirmos vídeos aqui, vocês possam receber aí a notificação, beleza? Não é gol do Rony, mas a notificação chega aí no seu telefone e você vai assistir as informações que a gente traz sempre aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Depois, então, da vinheta, eu trago informação para você. Vamos lá então, trazer notícia e informação de futebol para você que está aqui ligado com a gente no nosso canal Cristiano Santos Radialista. A gente já começa pelos campeonatos estaduais, como eu disse, tem clássico hoje, né, gente? Tem clássico e a gente começa pelo campeonato estadual do Rio de Janeiro. Mas começar aqui falando do jogo do Fluminense e já pegar esse gancho. Deixa eu só ajeitar um pouco mais aqui a nossa câmera. Isso. Só pegando esse gancho, vamos falar um pouquinho aí do Marcelo, né, rapaz? O Marcelo, ex-Real Madrid, e que é cria do Fluminense, foi anunciado ontem como o reforço aí, né? Um novo reforço do Fluminense. Pois é, não houve especulação de ninguém, da imprensa, né? E na calada aí, o Marcelo acabou acertando a sua volta ao Fluminense, ao time das Laranjeiras. Dizem, né, e é verdade, o Marcelo é botafoguense, mas se criou, né, aí no time do Fluminense, multicampeão com a camisa do Real Madrid e agora está de volta aí ao tricolor carioca. Queria saber da sua opinião, o que você acha dessa volta do Marcelo pro Flusão? Eu vou dar minha opinião aqui. Eu acho, assim como eu falei, a gente tem um grupo chamado GE no WhatsApp, e eu falei com os meus amigos que é o seguinte, a minha opinião é o seguinte: eu acho que o Fluminense está formando um elenco muito velho. Eu acho que o Fluminense está formando um elenco muito velho. Isso pode pesar em algum momento da temporada. Isso pode pesar muito. E outra, o Marcelo foi um excelente lateral, um jogador espetacular, tanto que ganhou títulos e mais títulos, né, com a camisa do Real Madrid. Só que desde que ele saiu do Real Madrid, tudo bem, ele jogou só por um clube, né? Eu até errei lá no grupo que eu falei, o Fenerbahçe, na verdade é o Olympiacos da Grécia, né? Que ele jogou. E sim, fez um contrato de 2 anos, jogou quase 6 meses, né? E acabou rescindindo aí o contrato com o Olympiacos da Grécia. Aí as perguntas são inevitáveis. Que garantias, né? O torcedor pode ter de que o Marcelo vai jogar bola com a camisa do Real Madrid, aliás, com a camisa do Fluminense, só pelo nome? Só porque é cria do Fluminense? Não sei. Dizem que o salário aí do Marcelo no Fluminense vai ser em torno aí de 700 a 800 mil reais por mês. Se for isso, eu acho muita coisa. Na minha opinião, na minha maneira de ver essa situação, acho muita coisa para o Fluminense, acho um dinheiro muito alto o Fluminense dá para um jogador no fim de carreira. Se realmente isso for verdade, tá dando esse valor aí pro Marcelo, né? Pelo tamanho dele, né? Pelo que ele já fez no futebol e não pelo que ele pode fazer. Porque
Porque se for dar porque ele pode fazer, na minha opinião, o Marcelo deveria reduzir seu salário aí para 200, 300 mil reais no máximo para mim, né? Na minha maneira de ver as coisas, na minha maneira, modesta maneira de ver as coisas. Mas quem tem a caneta lá é o seu Mário Bittencourt, ele que fala assim, não, chega mais, Marcelo, né? Fechou aí juntamente com o diretor de futebol do Fluminense, que eu não me recordo o nome aqui, e peço até desculpa a vocês, mas vocês podem colocar aí nos comentários, né? Mas eu acho um tiro no pé, sinceramente eu acho um tiro no pé. Pode me surpreender? Pode, futebol é isso, a gente dá a opinião da gente aqui e de repente acontece o contrário, pode acontecer, mas na minha opinião, o Fluminense deveria, assim como ele tem feito, o Fluminense tem feito um trabalho de base muito bacana, muito bacana. O Fluminense tem vendido inúmeros jogadores aí para o futebol europeu, para o futebol internacional, né? A gente que acompanha, a gente sabe disso. Só nessa questão de Fluminense contratar muitos jogadores velhos, toma o espaço, né? Toma o espaço aí de quem está chegando, de quem está subindo, na verdade, né? Para o time principal do Fluminense. Ou evita que esses jogadores que já estão ali pedindo passagem acabem tendo oportunidade. Porque você acha que Marcelo no elenco, você acha que algum garoto vai colocar o Marcelo no banco? O Fluminense vai pagar 800 mil reais por mês para Marcelo ficar no banco? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Mas aí é problema do Fluminense, né? Apenas estou dando aqui a minha opinião e gostaria de ouvir você também. Principalmente você que é torcedor do Fluminense aí, dê a sua opinião em relação a esse assunto, sobre a contratação aí do Marcelo, lateral esquerdo agora que pertence ao Fluminense. Falar do jogo entre Fluminense e Portuguesa então, né? As coisas aqui do Flu, as coisas da Portuguesa. Fluminense e Portuguesa se enfrentam neste sábado às 16 horas no horário de Brasília, em jogo válido pela 9ª rodada aí do Campeonato Carioca. Os dois times estão sem atuar há 2 semanas e tiveram aí tempo para se preparar para o confronto, que acontecerá no Maracanã. Com 16 pontos e na terceira colocação, o Fluminense vem de 2 vitórias consecutivas no estadual. No último jogo antes da pausa, né, a equipe venceu o clássico com o Vasco por 2-0. Além da motivação para buscar aí as primeiras posições e encaminhar a classificação para a próxima fase, a equipe ainda chega com uma grande notícia. Como já disse, o lateral esquerdo Marcelo foi anunciado e vai se juntar ao elenco nas próximas semanas. A Portuguesa vem de 4 jogos sem perder no Campeonato Carioca, com 9 pontos e na 9ª colocação. A equipe tenta surpreender o Fluminense para escalar, na verdade, né, na tabela de classificação. Passar aqui para você que quer assistir esse jogo aí, vai ser transmitido pela TV Bandeirantes, pelo Band Esportes e também pelo Daily, ou Dali, né, como queira aí, tá bom? As escalações aqui das duas equipes, começar pelo mandante, que é o Fluminense, do técnico Fernando Diniz. O Fluminense deve ter 2 mudanças para enfrentar a Portuguesa. Recuperado de um problema na coxa direita, Ganso retorna à equipe no lugar de Arthur. A outra novidade deve ser Alexander na lateral esquerda. O volante, que retornou da Seleção Brasileira Sub-20, foi testado aí durante a semana e saiu na frente em disputa com Guga pela posição. Manuel, que passou aí por cirurgia no joelho, segue fora aí da equipe. Então a provável escalação do Flu tem Fábio no gol, o Samuel Xavier na lateral direita, Nino e David Braz na zaga e Alexander na esquerda, na lateral esquerda. André, Martinelli e Ganso ali no meio, e o Arias um pouco mais avançado, com Keno e o Germancano na frente. O provável time aí do Fluminense para o confronto contra a Portuguesa. A Portuguesa do técnico Felipe Surian, com apenas o Adson lesionado aí como desfalque, né? O técnico Felipe Surian deve manter a base da equipe, que está 4 jogos sem perder no estadual. Para este jogo, o treinador terá à disposição o atacante o Elicley Soares, né, que foi contratado recentemente e deve ser opção.
Provável escalação então da Portuguesa: tem Mota no gol, Joaci, Matheus Santos, Fredson e Yuri, Charles, Anderson Rosa e Lucas, Romarinho, Lucas Santos e o Emerson Carioca na frente. Esse é o provável time da Portuguesa para o confronto contra o tricolor carioca, o Flusão, né, rapaz? O Fluminense das Laranjeiras. Mais jogos que acontecem, vamos falar aqui do clássico carioca entre Botafogo e Flamengo. Flamengo que pode ir para esse confronto aí com o time reserva, né? Já que o Flamengo tem na terça-feira aí o jogo de volta da Recopa Sul-Americana contra o Deportivo o Del Valle, né? Deportivo Del Valle aí pela Recopa Sul-Americana na terça-feira à noite. Em disputa pela ponta da tabela da Taça Guanabara, Botafogo e Flamengo se enfrentam neste sábado às 18 horas no horário de Brasília. Rapaz, a partida aí será realizada no Mané Garrincha em Brasília pela 9ª rodada do Cariocão. Os rivais estão separados por 4 pontos, com os rubro-negros à frente a 3 jogos para terminar a primeira fase. Classificam-se os 4 primeiros para as semifinais do Carioca 2023. Botafogo vai com o que Luiz Castro, né, o técnico Luiz Castro, tem de melhor à disposição, o que não significa que o time não tem muitos desfalques, principalmente no setor defensivo. A equipe corre o risco de ficar sem 3 dos 5 zagueiros que o elenco possui. Em caso de vitória, o Glorioso, que está com 16 pontos, diminui a vantagem do Flamengo para apenas 1 ponto. Com outra prioridade, o Flamengo jogará o clássico com reservas. Pois é, o técnico Vitor Pereira está de olho na Recopa Sul-Americana e deixou os titulares no Rio de Janeiro. O português repetirá a estratégia usada contra o Resende no jogo anterior, quando levou a campo um misto de reservas do profissional e promessas do sub-20. O Flamengo tem uma chance aí, mesmo que improvável, né, de ser o campeão da Taça Guanabara já neste sábado. Para isso, além de o time vencer aí o Botafogo, a dupla Fluminense e Vasco precisa perder para que o Flamengo conquiste aí a Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Vamos então às escalações prováveis aqui de Botafogo e Flamengo. Vamos lá então, começando pelo Botafogo, que é o mandante do técnico Luiz Castro. O time tem muitos desfalques no sistema defensivo: Rafael, Adrielson e Felipe Sampaio, e ainda corre o risco aí de Cuesta ser vetado. O argentino não treinou na sexta e, embora aí tenha viajado com o grupo para Brasília, né, é dúvida para o clássico de hoje. Daniel Borges, Carli e Segovia são os favoritos para entrar. Massal e Carlos Alberto, recuperados aí de problema físico, e também o Patrick de Paula, que estava suspenso, retornam ao time alvinegro, né, rapaz? Pois é. Escalação provável então do Fogão: tem o Lucas Perry no gol, Daniel Borges, Carli, Segovia, o Cuesta e Massal. Tietê, Patrick de Paula, Gabriel Pires, Piazon, Vitor Sá e também o Tiquinho Soares. Esse é o provável time do Botafogo. Botafogo que vai aqui no 5, né? 5-3-3. 5-3-3. 5-3-3, gente? É isso mesmo, né? 5-3-3 o Botafogo, menino. 5-3-3 o Botafogo. Aliás, 4-3-3, né? Tô contando até o goleiro aqui. É 4-3-3. 4-3-3 aí. O esquema tático aí do Botafogo, né, rapaz? Pois é. Com o time reserva e sem o lateral Wesley machucado, o Fla irá a campo com um novo esquema de 3 zagueiros e 2 volantes. Entre os profissionais, nomes como Rodrigo Caio, Pablo, Mateuzinho, Pulgar, Marinho e Cebolinha ganharão chance. Escalação aqui desse time reserva do Flamengo, que desses jogadores aí dá para serem titulares em muitos times grandes aqui do nosso futebol brasileiro, né? Matheus Cunha, goleiro do Flamengo aí, que vai para esse jogo. Rodrigo Caio, Pablo e Cleiton, Mateuzinho, Igor Jesus, Eric Pulgar, Matheus Gonçalves e também o Everton Cebolinha. Marinho e o Mateuzão na frente. Mateuzão que renovou o contrato aí com o Flamengo, né? Rapaz, a multa rescisória aí do Mateuzão passa de 1 bi. A multa rescisória aí para quem quiser
contratar o Mateusão, o garoto aí do Flamengo. Ah, não é o Matheus não, né, rapaz? É outro jogador, né? É o Mateusão que renovou, que tem esse contrato. Não, tô vendo aqui agora nas fotinhas aqui, não é não. Não é esse Matheus aí não. É o outro atacante jovem do Flamengo aí que renovou o contrato e passa de 1 bi, né? A multa aí para quem quiser tirá-lo do Flamengo. Pois é, a escalação do Mengão aqui. O Mengão que vai aí com uma formação de 5-3-2. 5-3-2, a formação aí do time do Flamengo. Bem na marcação ali, né, rapaz? Vai bem protegido, afinal de contas, o Flamengo vai aí com o time, né, todo mexido para esse confronto contra a equipe do Botafogo pela 9ª rodada do Campeonato Carioca 2023. Demais jogos aqui, além de Fluminense, Portuguesa, Botafogo e Flamengo, como já disse para vocês, tem um Nova Iguaçu jogando contra o Resende, jogo também do domingo aí, né? Aliás, desse jogo que eu falei no sábado, e Fluminense, Portuguesa, Botafogo e Flamengo também neste sábado. No domingo teremos o Bangu jogando contra o Volta Redonda, o Audax na segunda-feira jogando contra o Madureira, e a equipe do Vasco às 19h30 no horário de Brasília, também da segunda, joga aí contra a equipe do Boa Vista. Boa Vista que ainda não venceu na competição, é o adversário do Vasco. Flamengo 20 pontos, lidera o campeonato, Botafogo 16 pontos, os dois se enfrentam, por isso é importantíssima a vitória do Botafogo aí, se quiser sonhar ainda com a chance, né, de conseguir alcançar o Flamengo, ultrapassá-lo e quem sabe ser campeão da Taça Guanabara. Fluminense é o terceiro colocado com 16 pontos, o Vasco é o quarto colocado com 14, mas vê ali na quinta colocação Volta Redonda com 13, o Bangu com 12, o Madureira com 9 e o Audax também com 9. Com 9 pontos também, a Portuguesa que enfrenta o Fluminense, Nova Iguaçu na 10ª colocação com 7, Resende com 4 pontos e Boa Vista com 2 pontos. Até aqui é a situação aí do Campeonato Carioca, o Cariocão 2023. Fala do Campeonato Paulista para você que está aí ligado com a gente. Hoje tem São Paulo e São Bernardo. E é por ele, né, por esse clássico aí, esse jogo aí que a gente começa a falar aqui para você. O São Paulo e São Bernardo se enfrentam neste sábado às 18h30 no Morumbi, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Pois é, rapaz, o Tricolor já está classificado para as quartas de final, mas ainda não conhece seu adversário. O técnico Rogério Ceni afirmou recentemente que não pretende fazer testes nos próximos 2 jogos. O último é contra o Botafogo, fora de casa. Com uma lista extensa de lesionados, o treinador quer evitar riscos e entrosar o time que tem em mãos. Com 20 pontos, o São Paulo tem a 3ª melhor campanha do estadual e ainda pode alcançar o Palmeiras, líder com 24 pontos, em busca aí da vantagem de ser mandante nas fases finais aí da competição, né? Já o São Bernardo é justamente o time com a 2ª melhor campanha no geral do Paulista. A equipe do ABC tem 23 pontos e está no mesmo grupo do Palmeiras. O time sonha tomar a ponta aí do time da capital para poder jogar em casa nas quartas de final. Já o Tricolor Paulista, do técnico Rogério Ceni, né? A lista de desfalques de Rogério cresceu para esta rodada. Além dos 12 jogadores lesionados, o técnico ainda perdeu Pablo Maia suspenso. Mendes deve voltar ao time na vaga de Luan, que Luan ocupou aí contra o São Bento. Provável São Paulo, então, aliás, provável time aí São Bernardo, né? Que é o mandante aí. Tem Natan no gol, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista, Mendes e Nestor. Aliás, aqui é o time do São Paulo, né, gente? O time do São Paulo, porque teve muitas mudanças, é o time do São Paulo. Rafael no gol, Natan, Alan Franco, Beraldo e também o Caio Paulista. Mendes e Nestor, Wellington Rato, Luciano e Galopo. Galopo tá numa fase espetacular, né, gente? Galopo tá numa fase maravilhosa aí. Wellington Rato, Luciano, Galopo, como eu já disse, e o Caleri. Esse é o time provável do São Paulo para o confronto contra o São Bernardo do técnico Márcio Zanardi. Provável escalação então do São Bernardo: Alex Alves no gol, Helder, Matheus, Salustiano e Rafael Vaz, Alex Reinaldo, Rodrigo Souza, Vitinho e Arthur Henrique, Christian Barleta, né? Christian Barleta, que provavelmente vai jogar
aí a sequência da temporada no Corinthians, João Carlos e também o Matheus Regis, esse o time aí, o provável time do São Bernardo. São Bernardo faz um campeonato paulista espetacular, né? Além desse confronto, teremos ainda nessa 11ª rodada e penúltima aí dessa primeira fase do Paulistão, Água Santa e Botafogo de Ribeirão Preto. Teremos também a Inter de Limeira contra o Guarani, o Bragantino jogando contra o Ituano neste sábado, além de São Paulo e São Bernardo, como já disse para vocês. No domingo teremos o clássico Santos e Corinthians na Vila Belmiro. O Palmeiras recebe a equipe da Ferroviária. A Portuguesa Lusa joga a sua vida aí contra a equipe do São Bento, né, rapaz? A Portuguesa tem apenas 6 pontos e precisa vencer os 2 jogos para se livrar do rebaixamento. Na segunda-feira, a penúltima, né, fecha aí com o jogo entre Santo André e a equipe do Mirassol. Classificação do Campeonato Paulista, Grupo A, Botafogo lidera com 14 pontos, Bragantino tem 14 também. Estão aí, né, brigando ainda com o Santos. Ambos não estão classificados ainda. Até a Inter de Limeira ali na 4ª colocação com 10 pontos ainda tem chances, porque pode chegar a 16 pontos, né, porque tem 6 pontos em disputa. No grupo B, o São Paulo lidera com 20 pontos já classificado. Água Santa tem 17, ainda não está garantido, porque o Mirassol tem 12 e pode chegar aí a 18 pontos. O Guarani pode chegar aí a 16 pontos e não tem mais chance de classificação. No grupo C, Corinthians lidera com 18 pontos, né? Já está classificado o time do Corinthians, né? O Ituano e o São Bento, que tem 9 pontos, pode chegar aí no máximo aí pode chegar a 18 também, né? Mas não alcança mais a equipe do Corinthians, esses times aí, né? A Ferroviária tem 8 pontos ali também, corre por fora nessa classificação aí para brigar pela última vaga aí da competição. Do grupo, né? Do grupo aí do Campeonato Paulista. No grupo D, Palmeiras lidera com 24 pontos já classificado, São Bernardo 23 também já classificado, Santo André com 14, Portuguesa com 6, já estão fora. A Lusa na situação pior, porque tem que somar pontos aí nesses 2 últimos jogos para não cair para a Série A2 do Paulistão. Falar do Campeonato Mineiro para você que está ligado aqui com a gente no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Vamos lá então passar para vocês as informações do Galo Mineiro, o Atlético que vai a campo da seguinte maneira para esse confronto aí. Everson no gol, Saravia, Hever, Saravia é aquele mesmo que jogou a temporada passada no Botafogo. Além de Hever tem Nathan Silva ou então Lemos, essa dúvida ainda existe. Rubens, Otávio, o Igor Gomes em São Paulo, Nathan e Patrick. Hulk e Vargas na frente, esse é o provável Galo para o confronto aí, né, contra o América Mineiro, né? Para muitos é o clássico aí, né? Eu, sinceramente, apesar da ascensão do América, né, eu não considero clássico não. Com todo respeito ao América Mineiro, não considero clássico não. Provável time do América tem o Matheus Cavicchioli no gol, Nino Paraíba, Iago Maidana, Ricardo Silva, então Éder e o Nicolas, Alê, Juninho e Benítez. Benítez ou então Martínez, né? Existe essa dúvida ainda. Mateuzinho, Aloísio e o Felipe Azevedo na frente. Provável time aí do América Mineiro. O jogo que já aconteceu foi entre Caldense e Cruzeiro. O Cruzeiro venceu por 2-1, abrindo aí a 7ª rodada. Teremos nesse sábado ainda a equipe do Democrata contra a equipe do Atlético Clube, né? O Atlético Mineiro, como já disse, joga contra o América Mineiro também nesse sábado às 16h30 no horário de Brasília. Teremos ainda a Patrocinense jogando contra a equipe do Democrata de Governador Valadares. No domingo teremos o Ipatinga jogando contra a equipe do Pouso Alegre. E na segunda-feira, para fechar a 7ª rodada, Tombense contra a equipe do Vila Nova. Classificação, passar para você. Grupo A, Atlético Mineiro lidera com 16 pontos. Atlético Clube tem 9 pontos. Pouso Alegre tem 8 e o Vila Nova tem 7. Grupo B, América Mineiro 14 pontos, lidera aí esse grupo. Caldense tem 4, Patrocinense 3, Democrata 3 pontos também até aqui. No grupo C, o Cruzeiro lidera com 11 pontos, seguido ali do Democrata de Governador Valadares com 9, Tombense tem 8 e o Ipatinga tem 5 pontos. Até aqui é a situação do Campeonato Mineiro. Vamos dar um pulinho então no Campeonato Gaúcho, né? O Internacional joga joga hoje, né, rapaz? O Internacional joga
neste sábado, e o provável Inter para esse confronto aí de logo mais, né? O Internacional jogando contra a equipe do Aimoré. Vamos passar para você aqui como vai o provável Internacional para esse confronto. Keyle no gol, Bustos, Moledo, Mercado e também o Tauan Lara, Baralhas ou então Johnny, Depena, Maurício, Alan Patrick e Wanderson, com Pedro Henrique na frente. Esse o Internacional para o confronto aí contra o Aimoré. O Grêmio jogou ontem contra a equipe do Novo Hamburgo. O Grêmio atropelou, né, rapaz? 6-1 para o Grêmio nesse confronto aí. O Vina fez gol, o Soares também deixou dele, enfim, amassou aí, né? O time do Grêmio amassou o Novo Hamburgo. O Brasil de Pelotas empatou com a Avenida em 1-1. Ainda neste sábado teremos, como já disse, a Aimoré recebendo às 16h30 o Internacional. Na segunda-feira teremos o São José jogando contra o São Luís. O Caxias também na segunda joga contra o Juventude. E para fechar a rodada na terça-feira, o Esportivo recebe às 8 horas da noite o Ipiranga. É a situação aí do Campeonato Gaúcho 2023. Campeonato Baiano, Vitória joga no domingo contra a equipe do Barcelona de Ilhéus às 16 horas. Também no domingo teremos a última rodada essa, né? Jacuipense jogando contra a Juazeirense, o Itabuna jogando contra a equipe do Bahia, o Atlético de Alagoinhas jogando contra o Docimel e também no domingo o Bahia de Feira jogando contra a equipe da Jacubinense. Como é a última rodada, o time do Bahia está classificado já, né? 21 pontos. O Juazeirense tem 16 e também já está classificado aí para a próxima fase. A Jacuipense ainda não se classificou. Jacuipense e Itabuna são terceiro e quarto colocados aí, respectivamente. Mas o Vitória está com 11 pontos ali, pode chegar a 14 e tomar a vaga aí, ou de Jacuipense ou então do Itabuna. O Vitória que joga contra a equipe do Barcelona de Ilhéus. E pode ficar com essa vaga aí sim, o time do Vitória, mas tem que vencer e torcer para que Jacuipense ou Itabuna, né, fracassem aí nos seus jogos. Então é isso, né, gente? Obrigado aí pelo carinho, obrigado pela sua companhia. A qualquer momento a gente volta com mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para a gente falar aí das notícias estaduais, locais estaduais e também do nosso país, de todo o nosso país, tá bom, gente? Beijo no coração, um abraço para vocês também e até a próxima, se Deus quiser. Deixa o like que é muito importante pra gente. Valeu, gente. Beijo no coração.